vida. Cremos na tua ação, meu Pai, por isso já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus. Podem sentar-se, queridos. Como eu falei na oração, hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens. Deus falou muito conosco durante essas semanas. E a palavra de hoje, ela vai falar algo muito especial para a nossa vida, que eu acredito que se a gente conseguir não só perceber, mas trazê-la para a nossa vida, amados, pode ter certeza, pode vir o que for, vai bater, a gente vai até sentir, a gente pode até cair, mas não vai permanecer no chão não. O Senhor vai levantar, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai restaurar. E é algo que precisamos muito no nosso tempo. Saber em quem nós temos crido, saber onde nós estamos alicerçados. Mas sabe uma coisa importante? Principalmente saber quem a gente é. Você sabe quem é você? Opa, eu sou eu. Mas sério, você sabe quem é você em Deus? O texto que nós vamos meditar aqui, eu vou pedir que você me ajude a pregar. Quem me ajuda a pregar nessa noite? Pronto. O texto que nós vamos meditar aqui é interessante, que veio por conta de uma confusão que estava acontecendo na igreja. Hoje, pastor, e tem confusão na igreja? E existe confusão na igreja? Existe, irmão. Hã? Existe? Existe. Desde que a igreja surgiu. Aliás, onde tem gente, vai ter confusão, vai ter problema. Mas também, onde também tem problema, também tem solução. E principalmente quando vem da parte de Deus. E aí, parte de um direcionamento de Deus na vida do apóstolo Paulo. Estava tendo uma... Pode falar treta? Já falei, né? Pronto. Uma confusão na igreja de Coríntio, sobre assim, a igreja estava meio que espalhada, dividida. Tinha os irmãos da panelinha A, os irmãos da panelinha B, da panelinha C. Aí um dizia que era da turma, não, eu sou da turma de Apolo, não, eu sou da turma de Paulo, eu sou da turma de não sei quem. E nessa situação, a igreja estava completamente dividida. E Jesus fala lá no Evangelho que nenhum reino dividido subsiste, ele cai. E aí, no meio dessa situação, Deus levanta Paulo para trazer uma palavra, porque o que Paulo vai falar aqui, ele não fala só para a questão de igreja, ele fala para a vida, para a nossa vida. Ele vai tratar com a nossa essência. Por isso que eu fiz a pergunta: você sabe quem é você? Você sabe o que está acontecendo com a sua vida hoje? Para entender e ficar mais claro, abra aí sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Do 1 ao 14. Quem achou diz amém? Quando você achar, não feche não. Você lembra que você vai me ajudar a pregar? Cadê o pessoal que vai me ajudar a pregar? Pronto. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições para recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo?
Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e o que, irmãos? Edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Amém? Esse é o apóstolo Paulo, com a sabedoria divina para as nossas vidas. Aqui ele dá uma direção para os irmãos. O contexto era de divisão, o contexto era de uma crise. E se você atentar bem, uma crise meio que de identidade que o pessoal estava vivendo ali. Primeiro ele vai começar tratando a respeito disso. Ele diz o seguinte: quem é que nós somos? Aqui no versículo 9 vai dizer, ele diz que ele é o cooperador de Deus, e vocês são o quê? Quem me ajuda a pregar? Lavoura e edifício de Deus. Diga para o seu irmão, você é um edifício de Deus, você é lavoura de Deus. Diga assim, Deus está trabalhando na tua vida. Ou seja, nós estamos num processo de cuidado e de construção. Estamos num processo de cuidado e de construção. A cada dia estamos sendo edificados. Os cooperadores são aqueles que trazem a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, para que por meio dessa palavra haja cuidado e edificação. Primeira coisa que eu preciso me lembrar: Deus está trabalhando em minha vida. Deus está construindo algo em minha vida. Aquilo que Deus faz, você crê que é bom? Pronto. Então Deus está fazendo uma boa obra na minha vida e uma boa obra na sua vida. Eu preciso deixar muito bem claro isso. Eu preciso deixar isso muito bem tratado em mim. No versículo 10, ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como construtor, lancei o quê? Lancei o quê? O alicerce. E outro está construindo sobre ele. Portanto, veja como cada um como constrói. Você já viu o que acontece quando tem sempre alguém fazendo alguma reforma em algum prédio, alguma casa, numa rua, de repente, geralmente tem uma placa que está escrita alguma coisa lá, quem sabe? Estamos em obras.
Então, se estamos em obras, então estamos passando por alguns reparos. Estão mexendo na nossa estrutura, sempre na tentativa de quê? De melhorar, de consertar, de ajustar. Pense nisso. O Senhor, Ele já lançou. Ele está fazendo essa obra. E eu preciso compreender isso. Que cada dia da minha vida é um processo que Deus está trabalhando em mim, no meu coração. Tratando com a minha vida. Eu estou em obras. E você está em obras. Isso significa que nós ainda aqui, não estamos completos, não. Dá para entender isso? Vale um lembrete. Aqui, nesse universo, nessa dimensão, ninguém é perfeito. Mas todos nós estamos em obras para alcançar essa perfeição em Deus. Quem consegue entender isso? Agora, ele fala de um agir de Deus na nossa vida e, ao mesmo tempo, nós somos trabalhadores dentro dessa obra. Tanto que ele fala, veja como é que cada um de vocês está construindo. Como é que vocês estão fazendo também essa obra. Deus, Ele tem dado um material. Eu já vou até adiantar um negócio aqui. Missionários da EUS que conhecem bem de obra, passam para ele um projeto, e tem um projeto. E nesse projeto de construção, ele vai ali fazer todo um levantamento do material que vai precisar. E todo bom construtor vai sempre usar um bom material. Vai usar aquilo que é melhor, aquilo que é verdadeiramente forte, aquilo que tem garantia. Então, está ali. A pessoa que encomenda o serviço do mestre, do construtor, ele vai lá e ele vai, está aqui o orçamento. Aí vem aquela situação, se de repente vai se deparar com aquela questão. Rapaz, isso aqui, esse orçamento está muito caro. Não tem um negóciozinho que possa substituir? Não tem um negóciozinho que possa trocar? Em vez de ser disso aqui, dessa marca, pode ser daquela outra? Quem está entendendo isso aí? Amém, amados? Como é que a gente está construindo a nossa vida? Em que a gente está, sabe? Versículo 11. Quem me ajuda ali? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está, que é quem? Você quer estar firme na sua vida? Se eu quero ficar firme, eu tenho que tomar cuidado para não estar substituindo o material, trocando o material que tem que ser. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus Cristo, Ele está na sua vida. Jesus Cristo está sobre a nossa vida. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos querendo muitas vezes nos apoiar e nos sustentar em outros tipos de alicerce. Durante toda essa campanha, falamos sobre pedras, sobre rocha, sobre construção de alicerce, falando a respeito de virtudes, falando de coisas que precisamos buscar. A pedra mais forte, a pedra que verdadeiramente vai garantir a força dessa edificação é Jesus Cristo. Se a gente colocar qualquer outra coisa substituindo Ele, a gente não vai resistir. O que tem acontecido muito no nosso tempo, já desde que isso vem se agravando, é que muitas vezes a gente está se apoiando em muitas coisas, na nossa inteligência, na nossa capacidade, naquilo que a gente conquista de material, nas nossas realizações. E isso a gente vai substituindo esse alicerce.
Pastor, como assim? A prova que a gente substitui é que quando alguém perde alguma dessas coisas, se desespera, cai e desaba. Porque simplesmente ela estava sustentando sua vida nessas coisas. A vida de muita gente é não entender isso. É entender que já existe um alicerce que foi posto sobre a nossa vida, que Deus colocou. Jesus. Só Ele é a força que a gente precisa. Só Ele é a direção que a gente precisa. Só Ele pode nos sustentar nos momentos mais difíceis. Mas no momento que eu substituo Jesus por outra coisa, quando essa coisa falha, eu caio. Eu sofro por demais. Esse edifício ele vai ao chão. Sabe? É entender que no meio dessa construção vai ter provas, lutas. E se não for Jesus, se eu não entender isso, eu vou cair. O próprio Jesus fala, uma das primeiras mensagens que a gente falou aqui: aquele que ouve a palavra e coloca em prática é o semelhante ao homem que pegou a sua casa para construir, cavou bem fundo os alicerces e construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, é semelhante ao homem que pega a sua casa e vai construir sobre a sua areia. Sobre a areia. Sobre as duas casas vem vento, vem tempestade, vem tudo de ruim. Qual é a casa que cai? A que está sobre a areia. Qual é a casa que fica de pé? A que está sobre a rocha. Que rocha é essa? É Jesus Cristo. É o próprio Jesus. Então, se eu quero realmente estar firme, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Sou edifício de Deus, lavoura de Deus. Eu tenho que saber que Deus está trabalhando em mim. Ele já lançou um alicerce. Cristo já mandou esse alicerce para mim. É Jesus. Sobre Cristo eu vou construir minha vida. E o que ele fala aqui, irmãos, é bem interessante. Versículo 13 e 14. Sua obra será o que, irmãos? Sua obra será o que? Mostrada. Porque o dia atrará a luz. Você viu que esse dia está com um D maiúsculo? Prestou atenção nisso? Quem prestou atenção nisso? Quem não prestou atenção, se ligue aí, nesse detalhe. Esse dia é aquele grande dia da prestação de contas. Onde o Senhor verdadeiramente vai testar a construção da nossa vida. E vai ser revelada pelo fogo. Provas, lutas. E aí vai provar a qualidade dessa obra. Vai ver aonde nós estamos verdadeiramente firmados. Vai ver onde nós verdadeiramente estamos sustentando e apoiando a nossa fé. Em quem você acredita? Nós temos vivido um tempo que o homem está cada vez mais: você pode, acredite em si mesmo, e você é o... A palavra de Deus vai dizer que maldito é o homem que confia ou coloca a sua confiança no homem, na sua humanidade, na sua capacidade. Mas bendito é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Você entende isso? Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 14 ele diz o seguinte: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Só permanecerá aquele que estiver em Cristo. No tempo que temos vivido, amados, são 2 anos de pandemia, 2 anos de isolamento. Cada um aqui, não tenho medo de errar não, tem uma história triste para contar, uma luta, uma adversidade que viveu durante esse tempo.
Sem falar outras e outras situações, que não é só a questão do vírus. Muitos e muitos outros problemas e lutas tomaram uma proporção muito mais pesada, muito mais difícil nesse tempo. Falando a respeito de igreja, fomos, pesadamente testados, provados. Muitos aproveitaram a deixa e muitos aproveitaram a situação ou por fazerem algo que já estava em seus corações, ou por simplesmente não conseguirem resistir a esse tempo. Mas graças a Deus, muitos permaneceram. Graças a Deus que vê e conhece o nosso coração e sabe, irmãos, falo isso, se eu estou aqui nessa noite e se você está aqui nessa noite, o meu entendimento é esse, é porque nós estamos aqui por Cristo. Porque a gente entende que aquele que nos sustenta é Jesus Cristo. Que nós estamos construindo a nossa vida na base que é Ele. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. E é exatamente por isso que mesmo com os impactos, mesmo com as pancadas, mesmo com as lutas, Celso, a gente não cai. Não é porque a gente é forte, mas é porque Jesus é forte na nossa vida. É Ele que tem nos sustentado. É por isso que eu estou aqui hoje. É por causa de Jesus mesmo. É Ele que nos coloca de pé. E é nele que eu tenho que basear minha vida, estruturar minha vida, construir minha vida. Porque na hora da porrada, é esse alicerce que vai me segurar. Do contrário, o texto vai dizer mais adiante, né, que tudo que a gente está construindo vai ser testado. Do contrário, a gente vai cair. Escute isso. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, que ninguém caia, que ninguém seja destruído. Por isso, desde o princípio, Ele já lançou sobre nós o alicerce, Jesus. Ele mandou Jesus para mim e mandou Jesus para você. E em Jesus a gente precisa estar firmado. Parece uma coisa absurda eu falar, mas escute, a igreja precisa crer em Jesus. A igreja precisa estar apoiada em Jesus Cristo. Eu sei que o homem tem sua importância, tem o seu valor, tem o seu devido papel. A grande questão é que o homem jamais pode ser um alicerce. Aliás, não dá para substituir o material. Pode até, hein, Daílson? Tem uma armaça, você vai enmaçar uma parede, tem uma armaça bonita, baratinha, tal, né? Tem uma massa boa que é mais cara, você bota, vai a vida toda. Ah, mas essa é muito cara. Ah, essa aqui, é para amassar, bota lá. Você bota uma massa de qualquer jeito, fica até bonito. Daqui a pouco a massa está caindo lá. Poxa, olha o prejuízo. Encanamento. Gente, você já reparou que isso parece às vezes até meio cultural? Essa mania de se substituir aquilo que é melhor por uma coisa barata. Só que aí a gente acaba sentindo na pele aquele ditado: o barato. É Glaucia que trabalha com material de construção, hein? O bom vendedor até diz: se eu não levaria esse, não é porque eu não quero que o senhor... Não, deixe. Aqui quem sabe da minha vida sou eu. Às vezes a gente faz igualzinho com Deus. E vai querer construir a nossa vida em cima de alicerces que não tem garantia, que só tem aparência, que só tem volume, que só chama a atenção dos olhos, mas não tem estrutura para aguentar nenhum tipo de impacto. Por isso que muita gente cai. Mas quem está por Cristo, quem está firmado em Jesus Cristo, quem é esse edifício de Deus, não coloca o alicerce no lugar não.
Pode fazer o que for comigo, eu não abro mão do meu Jesus, não. É Jesus? Então é Ele. É Ele, não troco por nada. E sobre Ele eu vou edificar a minha vida. Sobre Ele eu vou construir a minha vida. É Ele que tem me sustentado. É Jesus que é o tudo para nós. Sabe quem é tudo na nossa vida? É Jesus Cristo. Você sabe que a pessoa que aí não pode abrir mão jamais na nossa vida é de Jesus Cristo. É olhando para Ele. Ele é aquilo que a Bíblia chama de a rocha eterna. A pedra de esquina. Aquele que é a base. Aquele que é a força. É nele. É nele que a gente tem que se edificar. Diga para quem está do seu lado, com todo o respeito que você tem por essa pessoa, não substitua o material, não. Não. Diga assim, é Jesus e pronto. É Jesus e pronto. Viu? Não bote outro alicerce, não. Não bote outro alicerce, não. Não bote outro. Não vá para outro, não. Que cai. E aí é onde nós veremos a diferença daqueles que permanecem, daqueles que estão na rocha ou quem está na areia. Amém, amados? Você fica em pé um pouquinho comigo.